Hein, aquele vídeo teu lá falando que não acredita que o homem foi na lua. Ah, aquilo lá. Ó, imagine uma pessoa que pode convencer a você de que algo que você sabe que é verdade é mentira. Tipo, 24 mais um, quanto é? 25. 25, tem certeza que é 25, hein? 24 mais um tá Agora. gravando. Eita. Então, uma pessoa que pode convencer você de uma coisa que você sabe que é verdade é mentira, então é uma pessoa que conhece muito bem a verdade pra poder convencer você do contrário, entendeu? Então, na verdade, eu tava fingindo lá com o Sérgio Sacani na hora lá que eu era um cético, não acreditava com homem tigre na lua. E isso tornou meus argumentos muito bons, né? Tipo, porque eu já conhecia a coisa, então eu pegava coisas que eu sei que não vou encontrar resposta na internet. Tipo, a volta do homem. Ninguém fala muito da volta, a volta é meio oculta. Ou então, uma coisa que é parcialmente verdade, é nunca testar a volta da Lua pra Terra, só testar a ida. Não tinha homens lá pra testar a volta, então como é que eles sabiam que ia dar certo? Então, pegando essas coisas, que são pontos onde a verdade tem uma certa brechinha ali, aí você aumenta a brecha e fica parecendo que é tudo mentira. Mas na realidade eu acredito como foi na Lua, sim. Tem até a missão Artemis 2 aí, né? Mas é claro, eu sou sincero de dizer para as pessoas que é meio difícil de acreditar mesmo. É por muitos motivos, entendeu? Mas acreditar que foi na Lua, eu acredito sim. Mas já encontrei muita gente que duvida, até estudantes da UNB lá em Brasília, mas enfim. Então tava só fingindo. Sim, lá ele tava fingindo que você era sacana lá. Era fazer o papel de cético mesmo, de questionar. Mas aí teve um Porque pessoal que fez uns questionar a cortes. ciência ajuda ela a evoluir. É, mas o pessoal fez o corte. Só que pra mim não importa se as pessoas estão espalhando mentira, fake news, negacionismo. Pra mim, uma mentira, 1000 mentiras não fica perante uma verdade. Não fica em pé. É tipo, a verdade prevalece sempre. O Bob Marley tem uma frase bem interessante quando ele diz a história aí que ele levou um tiro e no outro dia ele foi cantar, né? Tipo, todo enfaixado lá. O pessoal, gente, mas por que você não ficou pra descansar? Ele falou, as pessoas que tentam fazer desse mundo um lugar ruim não tiram um dia de folga. Como é que eu poderia tirar um dia, né? Então eu acredito que sempre vai ter um cientista, algum estudioso, estudioso, a ciência vai estar sempre se corrigindo. Então, não importa se eu falo que o Sol é quadrado. Amanhã todo mundo vai olhar, não, o Sol é redondo, o Sol é redondo. Pronto, o Sol é redondo. Então, não é porque eu disse que o Sol é quadrado que o universo vai mudar e as pessoas vão acreditar que o Sol é quadrado amanhã. Então, eu fiz o papel de cético lá, por quê? Porque quanto mais questiona, mais verdade você tem. O Sérgio Sacani teve que se virar nos 30 lá, mais o Henrique, para poder dizer, não, foi feito alguns testes, eles assinaram documentos em que não ia voltar, gastaram o combustível todo antes de pousar para voltar da Lua porque a gravidade é mais fraca. Então, na verdade, a gente aprendeu muito mais sendo questionado do que se eles simplesmente falaram. O homem foi lá e voltou 4 dias depois, outro dia depois. Então, não haveria muito o que aprender se a história fosse narrada de forma perfeitinha. Na verdade, os erros, o aperto, é que cria muita tecnologia humana. Muitas tecnologias foram criadas durante o aperto, tipo, sob pressão. Porque se tudo funcionasse muito bem, não teria criado. Por exemplo, por que quem descobriu que a água só sobe até 10 metros de altura na Terra? Era para resolver um problema das bombas lá no tempo de Torricelli, que as bombas não conseguiam puxar água mais que 10 metros de altura. Ou seja, porque era aquilo. Aí a gente descobriu como medir a altura do avião até o chão. O gente, ele estava resolvendo o problema de bomba d'água, porque a água não subia até mais que 10 metros. E descobrimos como medir a altura de um avião sem precisar descer, por causa da pressão atmosférica. A gente descobriu que a pressão atmosférica varia e que no chão era exatamente 10 metros de água, 10,33 metros de água ao nível do mar, que é a altura zero. Então veja bem, por que quem descobriu isso? Por causa que as bombas não funcionavam e precisava de alguém explicar aquele negócio lá. Por causa de um aperto, entende? Se ela estivesse tudo bem, alguém teria descoberto isso? Talvez fosse diferente. Então, é quando aquilo que funciona muito bem é testado, que às vezes você faz uma descoberta melhor, entende? Por isso que a gente vê o papel de cético lá da Lua. E também porque eu não tinha treinado nada. A gente encontrei com o Sérgio lá e não tinha treinado o podcast. Então eu falei assim, não, eu faço esse papel de cético que é mais fácil. Tipo, vou ficar duvidando lá. Aí vocês falaram um pouco de coisa. Acabou que a ideia pegou bem pra mim, mas pegou muito mal pra algumas pessoas. Algumas, não, eu não acredito como foi na Lua, vou parar de seguir tudo. Mas acredito sim. Na verdade tem até um vídeo que eu tenho que fazer sobre isso que eu tô devendo, porque eu tenho que construir um dispositivo simples que suba, pousa em algum lugar e depois volte. Então, pra mostrar que é possível a ida, entendeu? Mas ainda tô fazendo esse vídeo, mas é um vídeo que eu tenho que fazer, é um assunto muito interessante que eu acho de fazer assim, entendeu? Você mostrar a possibilidade de ir e tudo mais. Estão Só dizendo que, também que tu acredita na astrologia lá. a astrologia, veja bem, eu mostrei que grande parte das previsões astrológicas vão estar certas
simplesmente por lei matemática. Então, grande porcentagem lá das previsões vão estar certas. Por quê? Porque só tem 12 meses no ano. Uma das 12 previsões vai estar certa, entende? Por sorte matemática. Se você atira 10 vezes uma pedra numa estaca, é provável que uma das vezes você acerte. Então, simplesmente por matemática. Mesmo um cego atirando 10 vezes ali para uma estaca que está nesse rumo, uma hora ele vai acertar. Então, o que eu quis dizer foi isso. É um acerto obrigatório devido às leis da matemática. Uma parte é essa. A outra parte que eles acertam, eu não sei. Aí vão decidir vocês o que é a outra parte que eles acertam. Mas uma certa parte vai ser matemática. Eu vi tu falando também lá do negócio da gravidade, o número que os cientistas nunca descobriram. Da constante gravitacional, né? O quarto número que nunca foi descoberto, não é isso? É porque, por exemplo, na energia a gente sabe muitas constantes, permissividade elétrica, permissividade magnética, essas coisas. Aí esses são números que a gente usa para medir, por exemplo, o flash do teu celular, o quanto energia passa nos fios ali fora para poder ligar as lâmpadas da nossa casa. E a gente consegue uma sensibilidade muito grande, tipo uma sensibilidade de 1 em 1 bilionésimo. Isso quer dizer que você pega esse dedo, parte em 1000 pedaços, aí pega cada um, parte em 1000 pedaços, aí depois pega cada um e parte em 1000 pedaços 3 vezes. E você vai chegar num tamanhozinho tão pequeno que qualquer movimento de um tamanhozinho pequeno desse você ainda vai conseguir ver com o celular, ou então com o multímetro, ou então com um aparelho aqui, com a gota de óleo caindo, igual eles fizeram na primeira vez para medir o elétrico. Então, veja, você consegue uma sensibilidade muito grande em energia elétrica e energia eletromagnética, em eletricidade e magnetismo, você consegue a sensibilidade. Só que quanto à gravidade, a gente não sabe o quarto número. Veja, para eletricidade a gente sabe 9 números, 12, até 24 números a gente sabe, mas para gravidade a gente não sabe o quarto. Então, a gente não sabe, por exemplo, aqui é 1, 2, aqui é 7, e aqui, não estou dizendo que é isso, tá? Mas esse quarto a gente não sabe ele. Ele só pode ser do 0 ao 9. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Mas a gente não sabe qual deles é esse. E também a gente consegue mandar o homem pra lua, por exemplo, como teve a Artemis 2 agora, sem precisar saber esse número. Porque você testa um pouquinho e sai consertando com o foguete um pequeno errinho que dá e não precisa saber o número. Então não é uma necessidade. Precisaria de um louco dedicar 60 anos da vida dele, um cientista porreta muito bom, pra descobrir pelo menos alguma coisa sobre esse quarto número. Pelo menos pra entender a dificuldade dele. Aí o que eu acho estranho, a gente descobre, por exemplo, onda gravitacional, que é a medida da mesma coisa, só que de outra forma, para mostrar que a teoria do Einstein está certa, mas essa constante a gente nunca descobre o quarto número. Então, existe um certo mistério e a gente não sabe nem o porquê da dificuldade ainda de obter esse número. A gente simplesmente, os cientistas simplesmente colocam que é a sensibilidade extrema, mas eu acho que só isso não explica o fato de não termos descoberto ainda. Pelo menos, nem a dificuldade a gente não sabe direito, imagine o motivo real. Nas minhas viagens eu usei isso para falar sobre parte da ciência que a gente finge saber muito bem, mas ainda não sabe, entende? Então você pensa que a ciência é toda certinha, mas existem saltozinhos ali, parece que a gente não explica. Hein, Domingos, eu fico vendo um monte de corte do Super Xandão falando de tu. Super Xandão é legal demais. E o que tu acha dele? Já que tu é um cientista, sei lá, tá fazendo um experimento aí pra mostrar que a Terra é esférica e ele não acredita nisso. Eu conheci ele por causa disso, da Terra plana, né? O pessoal marcava ele lá e tudo. E eu vejo assim, ó, é uma pessoa muito legal, eu vejo ele tipo como o Zenão, que o Zenão criava uns paradoxos que os cientistas quebravam a cabeça pra resolver, né? Aí eu vi um vídeo dele muito recente, que é dele falando da missão Artemis, que os homens foram pra Lua lá agora e tudo, não foram posar na Lua, dar sua volta e tudo, né? Mas ele dizendo como foi tirar uma foto assim da Terra, que na verdade é o vidro, pegando a partezinha da Terra e tira assim. Aí fica parecendo uma terrazinha, né? Um monte de nuvem embolada. E eu, cara, essa ideia aqui é engraçada demais. Então, muitas pessoas dizem, isso é errado, o que ele tá fazendo, vai desacreditar um monte de pessoa que foi pra Lua. Cara, desacreditar de um foguete que sobe voando, ninguém vai desacreditar daquilo. Se tu viu um negócio daqui, tu não vai desacreditar. Mas que é muito interessante a ideia do Xandão tipo, parece uma pessoa legal. Eu acho que daria uma conversa muito legal. Tem uma história muito legal do Kelvin, né? O Lord Kelvin lá, que ele tava tentando... Olha que legal, ele tava tentando resolver um problema, que era assim, deixa eu pegar esse fio aqui. Ó, essa curva tem uma derivada. Derivada é uma conta de matemática que é quando a coisa se torna aqui, ó, uma reta. Então, essa reta que trisca aqui nesse fio é uma derivada. Aí essa reta que trisca nesse fio aqui é uma derivada. E se eu souber essa curva do fio, eu sei essa derivada em qualquer ponto. Isso no quadro é muito fácil de resolver. Você resolve no quadro, é muito fácil. Mas quando você tem que criar um dispositivo físico que calcule um monte de derivada ao mesmo tempo, de um monte de círculo, e de um círculo que está aumentando e diminuindo,
Aí fica mais difícil. E o Kelvin, ele queria uma coisa que calculasse um monte de derivado, um monte de integral ao mesmo tempo de uma coisa que estava balançando ali toda hora. Então ele precisava de uma máquina que tocasse um único pontinho em cada curva e somasse a área e tudo. Aí ele sabia resolver o problema no papel. Só que para aplicar os oceanos e medir a maré, as ondas do mar que estão sempre balançando, ele precisava de uma máquina muito sensível que calculasse ali em tempo real. Aí ele precisava de uma máquina muito grande que triscasse um monte de coisa, rodasse um monte de bolinha de uma vez. Aí ele estava andando num trem lá, numa certa ocasião, e ele viu um cara que tinha justamente essa máquina que juntava um monte de bolinha e dava um resultado final. Aí o Kelvin falou, cara, é essa máquina que eu preciso para fazer as minhas contas. Aí ele juntou as contas que ele já sabia fazer no quadro com a maquinazinha que ele tinha, e a gente tem um sistema que calcula lá as marés em qualquer lugar do mundo, e é usado até hoje, grande parte dele. Então, por quê? Porque o cara sabia fazer a conta, mas faltava a máquina. E a máquina veio de outro cientista que não estava tentando resolver o problema. Então, tem muitas ideias que eu tenho da matemática, da física, assim. Talvez falta só uma pessoa, né, com alguma coisa. E andando pelas... Olha que privilégio, eu já fui na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal, no Instituto Federal do Maranhão, IFMA, né, em alguns. Já fui no... Aí já vi cor muito legal. No IFMA eu vi um negócio que dá pra ver o eletrozinho, a máquina de Thomas, como descobriu o elétron e tudo. Na Universidade Federal da Bahia eu vi mercúrio, tipo, o Marco mostrou mercúrio lá numa área, assim, uma quantidade considerável. Vi também microscópios eletrônicos de vários tipos. Na UFRJ também, vi fósseis, meteoros, microscópio eletrônico também. E na Universidade Federal de Santa Catarina vi tubos de treinamento lá, de ar, de fluidos, de água, que são usados para coisas reais. Por exemplo, vi os tubos que extraem petróleo, imagine. Então, que legal, né? Então, já vi muita coisa legal. E nessas idas legais, eu pude conversar com pessoas que são formadas em várias áreas diferentes e ver como eles respondem a certas perguntas, as ideias que eles têm, né? Falei de cientista, universidade e tudo mais. Mas quer saber uma coisa legal? O primeiro evento que eu fiz no meu canal foi um microscópio, né? Não, microscópio não, um telescópio. Pra ver a Lua, pra ver Vênus. A Melissa tá de olho aqui. E veja bem, uma das coisas que eu vi foi o planeta Vênus. Aí quando eu fui lá com a sala jeans, que eu andei de helicóptero e tudo, a gente mostrou Vênus pra ele a luz do dia, assim, e eles ficaram impressionados como é que aparecia a luz do dia. Pode parecer que eu aprendi sobre Vênus, descobri Vênus no céu, né? Não. Sabe quem foi descobrir o Vênus? Meus irmãos brincando de pipa, correndo no meio da rua, tem um negocinho parado que lá parece um satélite. Aí eu olhei, era criança, no satélite. Aí eu olhei, oxi, ainda tá parado por muito tempo. O satélite iria andar, porque os satélites passam andando à noite. Eu falei, que não é um satélite, é outra coisa. Então eu comecei a pesquisar a estrela que aparece durante o dia e tudo. E acabei descobrindo, era Vênus. Agora eu consigo prever ele, saber qual lugar ele tá no céu, a que distância ele se afasta do Sol. Consigo dizer exatamente quem ele é e consigo encontrar ele facilmente no céu aqui, em qualquer dia, saber se ele já tá aparecendo no luz do dia ou não. Porque eu estudei demais Vênus. Meus irmãos não ligaram pra aquilo, já esqueceram, eles não sabem nem identificar. Mas quem viu primeiro foi eles. Mas quem descobriu foram eles. Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com faculdade. Então eu não vi a descoberta. Eu sinto até um pouquinho de raiva, assim, de orgulho. Eu queria que eu tivesse descoberto, eu merecia ter descoberto. Mas não foi eu, é brincadeira, tá pessoal? Esse negócio de raiva e de orgulho. Por que que nos teus vídeos, quando tu vai calcular alguma coisa, tu sempre fala um valor assim, chegou bem pertinho, aí errou por 200 metros. Uhum. Por que tu não fala o valor exato? Dá pra conseguir o valor exato. Com algum instrumento de precisão ou com vários testes ali, tem como conseguir o valor exato. Mas, dois motivos pra não conseguir o valor exato. Um, porque é um pouquinho mais difícil, tem que ser mais elaborada a coisa. E outro, porque o erro é essencial pra ciência. E eu tenho que passar isso nos meus vídeos, entendeu? Uhum. Tipo assim, às vezes daria pra fazer outra vez e conseguir um resultado melhor. Ou então daria pra ver que não tá bem em cima certinho, andar mais um pouquinho pra frente, mais pra trás, até ver que fica certinho. Mas o objetivo é deixar aquele erro e mostrar que mesmo com erro dá pra fazer uma coisa legal. Porque grande parte da ciência é assim, teve muitos erros no caminho. Quando você escreve um artigo científico ou uma descoberta, você apaga todos os erros e mostra só a descoberta bonitinha, como aconteceu, né? Uhum. E não, eu não gosto disso. Eu acho legal mostrar os erros certinho. Tem uma coisa muito legal sobre a matemática do Gauss, do Legendre e do Euler. Sabe uma coisa legal? É que alguns matemáticos, eles escreviam o caminho que eles fizeram até chegar na descoberta. Aí a gente consegue ler, cara, que legal. Ver como a pessoa pensou, né? De onde veio aquela ideia. Uhum. Teve matemática não, que eles apagavam o caminho. Pierre de Fermat, por exemplo. Aí você nem sabe como que o cara chegou naquilo. Ou você nem sabe se ele chegou mesmo. Ou se foi só um chute, entende? Então tem uma ideia perfeita, você não sabe como chegou. Ramanuja, por exemplo, tem fórmula dele que a gente não sabe como ele chegou. E ele afirma que chegou do jeito
que alguns acham estranho lá, né? Em certa parte dizia que os deuses diziam pra ele e tudo mais. Então, será que os deuses diziam mesmo? Como é que o cara chegou naquela fórmula, entende? E ele entrou para universidades grandes. Então, veja bem, às vezes a gente não tem o caminho de como o cientista fez para chegar na descoberta. Por quê? Porque a descoberta já é perfeitinha, bonitinha, certinha. E às vezes o mais legal é o caminho feio que ele fez até chegar lá. O primeiro raio-x, não tem a máquina de raio-x que a gente faz? Não foi proposital, foi por acidente. O cara passou a mão lá e viu o osso e tudo, e atravessou a mão lá, atravessou a moeda, ficou marcada. Então, algumas coisas foram por acidentes. E o legal é isso, mostrar os acidentes. Não foi perfeito. É tanto que raio-x não é totalmente seguro no hospital. Se você fizer muito, você morre, pega uma doença. É por isso que o médico vai se esconder lá atrás, porque é um negócio muito forte. Hoje a gente sabe controlar muito bem e quanto que é ruim. Mas na época que foi descoberto, as pessoas colocavam pra atravessar a mão brincando lá pra ficar marcado. O cientista que descobriu não descobriu que era ruim ainda, entendeu? Ele só descobriu que funcionava. Depois é que a gente vai aprender que faz mal. Depois de usar multa aí, faz mal. Aqui a mão ficou preta, tá pra cair a mão aqui. E por aí vai. Com a fórmula perfeita, você só tem a fórmula perfeita. Agora com o erro, você tem a fórmula e tem um erro. Tem duas coisas pra você aprender. Igual tu falou lá da conversa com o Sérgio sobre a Lua, se vocês tivessem só concordado, não só ia ter a muito. ida e a volta. Nem ia saber como voltou. Não ia ter muito sobre o que falar. Agora eu questionando, mas disso. como que eles voltaram se não treinaram a volta? Aí pronto. Aí rendeu uma conversa boa. Aí você tem uns detalhes da coisa. E às vezes o segredo tá nos detalhes. Por isso que é bom ficar perguntando, né? Por exemplo, o material genético do ser humano é quase idêntico ao material genético do chimpanzé. Meu Deus, quer dizer que o DNA do ser humano é idêntico ao DNA do chimpanzé? São quase iguais. Aí veja bem, por que a gente é quase igual? Um poema é igualzinho ao manual de dirigir um avião, pilotar um avião. Sabe por quê? Tem 14 letras A a cada 100 letras, tem 12 letras E a cada 100 letras. Se você pegar o manual do avião, cortar cada letrinha, embaralhar e separar os A, separar os E, separar os I, vai ficar assim, ó, uma altura de letra. Se você fizer isso com poema, vai ficar a mesma altura de letra. As letras do poema, por qualquer poema do mundo, é igual às letras de um manual de um avião, de pilotar um avião. Porque as letras têm a mesma frequência, aparece o mesmo tanto de vez no texto. Você pode testar. Pegar um texto na sua casa, qualquer texto, pode escrever o que você está falando e ver se tem 140 letras a cada 1000 letras. Ver se fica bem perto disso, se ficar bem perto disso. Então veja, o chimpanzé tem um material genético igual ao do ser humano. Sim, tem um material genético igual, porque os dois têm cabeça, os dois têm 2 pés, os dois têm 2 braços. Então essa parte do DNA tem que ser igual para poder ter esse formatinho. Então vai ter muita coisa igual. Mas o segredo tá no detalhezinho, na parte que é diferente, entende? Então, às vezes, o detalhezinho, a voltinha, o impedimentozinho vai ser todo o segredo da coisa. Vai ter todo o mistério, entende? Por exemplo, a equação cúbica resolve qualquer equação. A equação... Mas o segredo tá naquela que ela não resolve, naquela que tem uma unidade imaginária, aquela que ela não resolve é que for o segredo pra te inventar uma norma matemática, por exemplo. Então, às vezes, o pequeno detalhezinho não resolvido é a coisinha mais pequena que tem o maior segredo de todos. O Alan Turing dizia que são as pessoas que a gente menos espera que às vezes fazem as coisas que a gente mais espera, né? Isso no filme O Jogo da Imitação, né? Então, aí eu gosto de usar essa frase porque, por exemplo, eu não descobri Vênus, quem descobriu foi meus irmãos lá olhando pro céu, né? Aí depois eu consegui anotar e prever e descobri que era Vênus. Mas às vezes são as pessoas que a gente não espera que vai fazer alguma coisinha legal. Então às vezes o segredo tá no detalhe pequenininho.